A ameaça de novas manifestações muda o policiamento no Distrito Federal. STF mantém afastamento do governador de Brasília, Ibanez Rocha, e pedido de prisão do ex-secretário de Segurança, Anderson Torres. Presidente Lula recebe texto aprovado pelo Congresso da intervenção na capital da República. Aniele Franco e a índia Sônia Guajajara tomam posse como ministras do atual governo. Falha em computador provoca o cancelamento de todos os voos nos Estados Unidos. A ANAC vai formar grupo para estudar a agressividade dos passageiros de avião no Brasil. Desempregada do interior paulista consegue emprego depois de devolver bolsa perdida com R$ 1.700. E um local onde funcionava um lixão é transformado em praça com espaço para uma feira cultural. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O policiamento foi reforçado hoje em Brasília, depois de vários recados nas redes sociais com a convocação para as novas manifestações, que também aconteceriam em várias partes do país. Além do maior patrulhamento, foram tomadas várias medidas administrativas. Após pedido da Advocacia Geral da União, o STF determinou a adoção de medidas para evitar que novos ataques, como os do último domingo, voltem a ocorrer. Entre as ações, há o impedimento de interrupção no trânsito em ruas e rodovias, sob pena de R$ 20 mil por hora para pessoas físicas e R$ 100 mil para pessoa jurídica. E a determinação de proteção integral dos prédios públicos. Na esplanada dos ministérios e nas ruas no entorno, a segurança foi reforçada. O trânsito na esplanada dos ministérios voltou a ser fechado nesta quarta-feira. Ontem, o acesso à Praça dos Três Poderes chegou a ser liberado após decisão do Ministério da Justiça e do Gabinete de Segurança Institucional. Mas com o chamamento para uma nova manifestação na noite desta quarta, a estratégia mudou. Nós teremos hoje a mobilização máxima das nossas forças de segurança, a Polícia Militar, a Força Nacional, o Corpo de Bombeiros, todas as nossas Forças Nacional, a Polícia Federal nos apoiando com a inteligência. Temos o total apoio do efetivo, das corporações, dos homens de segurança do Distrito Federal, que tem compromisso com a República e com o Estado democrático de direito. A operação envolve a montagem de barreiras e a realização de revistas, como o que ocorreu no dia da posse de Lula. Capelli informou que o cenário de baderna não se repetirá, pois as forças policiais são comprometidas e o que faltou no dia em que invasores destruíram os edifícios sede dos Três Poderes foi comando. Hoje eu estou aqui e vou acompanhar pessoalmente na esplanada dos ministérios a operação. No domingo, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal estava nos Estados Unidos. Então, acho que essa é uma diferença básica, porque você faz segurança pública com liderança e comando. O diretor de Polícia Administrativa da Polícia Federal, Rodrigo Teixeira, afirmou que todas as pessoas que participaram da manifestação no último domingo e foram liberadas por razões humanitárias estão sendo monitoradas e, se forem flagradas cometendo crime, serão detidas. Foram ouvidos, foram identificados na polícia pelo nosso sistema de identificação, que nós temos na nossa área de identificação. Então, todos são identificados. Caso uma digital ou essas pessoas sejam vistas em outro procedimento criminal travestido de manifestação, de passeata, aí sim serão recolhidas e será dado tratamento legal. A Polícia Federal decidiu hoje instaurar um inquérito para investigar se a queda de 3 torres de transmissão de energia elétrica na madrugada de domingo e na manhã de ontem tem ligação com as manifestações que resultaram em várias quebradeiras em Brasília. Foram 2 torres em Rondônia e uma no Paraná, administrada pela Itaipu. O Ministério de Minas e Energia, a ANEEL e o Operador Nacional do Sistema já haviam anunciado a criação de um gabinete de crise para estudar o que aconteceu.
Em uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto, a líder indígena Sônia Guajajara assumiu o comando do Ministério dos Povos Indígenas. Já a jornalista e ativista feminista Aniele Franco tomou posse como ministra da Igualdade Racial. Com a presença do presidente Lula, da primeira-dama Janja e do vice-presidente Geraldo Alckmin, a cerimônia teve início no final da tarde desta quarta-feira. Tanto Sônia quanto Aniele foram ovacionadas pelos presentes. Em sua fala, a ministra Sônia homenageou o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, que foram assassinados em uma expedição à região amazônica do Vale do Javari, no Amazonas, em junho do ano passado. Preciso destacar a força de Bruno Pereira e Dom Phillips, em memória de quem saúdo todos os nossos aliados e aliadas, defensores e defensoras do meio ambiente e dos direitos humanos. Esse brutal assassinato não pode permanecer impune. Já a Aniele Franco falou sobre um projeto de país e relembrou o assassinato de sua irmã Marielle Franco. Nós estamos aqui porque a gente tem um projeto de país. Um projeto de país onde uma mulher negra possa acessar e permanecer em diferentes espaços de tomada de decisão, sem ter a sua vida ceifada com 5 tiros na cabeça. Ao final da cerimônia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo, que é inafiançável e imprescritível. Aprovado pelo Congresso em dezembro do ano passado, o texto inscreve a injúria, hoje contida no Código Penal na Lei do Racismo, e cria o crime de injúria racial coletiva. O crime de injúria racial é caracterizado quando a honra de uma pessoa específica é ofendida por conta de raça, cor, etnia, religião ou origem. O presidente Lula aprovou hoje um aumento no salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O reajuste será escalonado. Serão 18% parcelados. Quando chegar em 2025, os salários que atualmente são de R$ 39 mil passarão para R$ 46 mil. A decisão publicada no Diário Oficial da União também concede o aumento ao Procurador-Geral da República, que ganhará o mesmo valor dos ministros do Supremo. Já o subsídio do Defensor-Geral da União passará dos R$ 37 mil. Um levantamento feito por uma consultoria em recrutamento estudou empresas de 14 segmentos da economia, de pequeno, médio e grande porte, para conferir quais são as profissões em alta no mercado de trabalho. São cargos executivos de média e alta gerência em níveis técnicos e de suporte à gestão, que podem render um salário até R$ 80 mil por mês. Está querendo dar aquela virada na sua vida profissional? 2023 promete boas oportunidades em diversos segmentos da economia brasileira. Mas é preciso estar atento aos cargos em destaque e aos perfis mais procurados pelo mercado de trabalho. Uma pesquisa elaborada pelo Page Group, um conglomerado mundial do segmento de recursos humanos, mostra as tendências de contratações das empresas para este ano. O estudo destacou 14 setores econômicos, entre eles serviços financeiros, sustentabilidade, marketing e digital, recursos humanos, logística e tecnologia da informação. Segundo a Page Group no Brasil, as empresas estão procurando profissionais com visão mais estratégica, com habilidade em negociação e gestão, para melhorar a produtividade e expandir negócios. De ir para entrevistas ou de procurar oportunidades onde o profissional tem uma visão um pouco mais holística do que ele vai fazer do trabalho dele. Destacamos para você alguns cargos em alta. Nos bancos tem visibilidade o gerente de fusões e aquisições. No setor de sustentabilidade, o cargo de CSO ou simplesmente diretor de sustentabilidade. No marketing e no digital, o líder de marketing na América Latina. Na área de RH, o cargo de líder de aquisição e administração de talentos. Em logística, a posição de gerente de compras. E na tecnologia da informação, o gerente de dados e análises. Diante de cargos e salários tão atraentes, buscamos orientação de um especialista em recrutamento
sobre o comportamento do mercado neste ano e de como conquistar a tão desejada vaga de emprego. A primeira coisa que o profissional deve fazer, como as empresas fazem, é um mapeamento, né? Um mapeamento das empresas que ele gostaria de trabalhar. As empresas, durante um processo seletivo, eles consideram muitos profissionais que fazem uma pesquisa sobre o mercado, que entendem do segmento que estão atuando. Então, essa seria a primeira dica. Que quanto mais opção, né, maior for o número de empresas, maiores são as possibilidades, né? E aí um ponto muito interessante, levando já quando o candidato for convocado para uma entrevista, é ele saber a importância de fazer os links, né? O que a vaga precisa e o que ele tem na carreira. Fazer essa interação do que ele pode ser útil para a empresa, porque assim ele vai conseguir entender se a empresa vai oferecer oportunidade que cabe dentro do perfil dele também. E já tem gente se beneficiando desse momento positivo para tentar se recolocar no mercado de trabalho. Esse é o caso da Célia. Eu participei de alguns processos do final do ano passado para cá e eu continuo ainda, eu fui aprovada em alguns, mas ainda não comecei. Está sendo incrível, é uma troca muito legal com as pessoas, tanto com o pessoal de RH, quanto com a gestão das vagas das quais eu participei. Então tem sido uma troca muito legal de conhecimento, não só técnico, mas a parte de skills também, de desenvolvimento, de autoconhecimento, tem sido muito legal. Tem que fazer a gestão da sua carreira e buscar fazer a diferença na área para a qual você está buscando trabalhar. É isso que vai fazer você se destacar e conseguir ser chamado para alguns processos seletivos. Não perca tempo, seja proativo, aproveite as oportunidades em sua vida profissional em 2023. E veja a seguir, STF mantém afastamento do governador do Distrito Federal e do ex-secretário de Segurança Anderson Torres. E ainda, presidente Lula recebe o texto aprovado pelo Congresso da intervenção em Brasília. O Supremo Tribunal Federal manteve o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias. E também a prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. O julgamento vai terminar daqui a pouco, à meia-noite, mas a maioria dos ministros já votou. A intervenção federal é uma medida de caráter excepcional e temporária prevista na Constituição Federal, com o objetivo de garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação. O julgamento do afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pelos ministros do STF, começou às 0h dessa quarta-feira e vai até o fim da noite. O ministro Alexandre de Moraes ordenou que Ibanez fique fora do cargo durante 90 dias. A determinação do magistrado foi divulgada horas após manifestantes que praticaram os atos ao invadir e depredarem o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF no último domingo. Após o afastamento de Ibanez Rocha, o cargo foi assumido pela vice-governadora Celina Leão, que reconheceu que houve uma falha no comando da polícia local. O governador afastado se manifestou nas redes sociais dizendo que respeita a decisão da Justiça e divulgou um vídeo pedindo desculpas. Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados na última segunda-feira e passou no Senado. A matéria segue agora para a promulgação. E o presidente Lula recebeu em ato simbólico o texto da intervenção federal na capital do país, aprovada pelas duas casas do Congresso. Senadores e deputados foram hoje até o Palácio do Planalto entregar o texto aprovado pela Câmara e pelo Senado, que autoriza a intervenção federal na área da segurança pública aqui no Distrito Federal. A lei prevê que o decreto precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional, o que aconteceu ainda ontem. Na Câmara, o texto foi aprovado em votação simbólica sem discussão. No Senado, houve ressalvas dos parlamentares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A entrega do texto foi um ato simbólico para demonstrar união das casas em defesa da proteção do patrimônio e da democracia brasileira. O ato de entrega do projeto de decreto legislativo, número 1 de 23, editado por Vossa Excelência e referendado pelo Congresso Nacional, cumpre o rito democrático, legal e constitucional da efetivação dessas ações que, por certo, terão rumo daqui para frente com muito diálogo, mas com muita firmeza em defesa dos preceitos maiores da nossa Constituição. A representação do Senado e da Câmara tem significado de diagnóstico da resposta institucional
que o país deu a partir dos eventos do último domingo. Os três poderes da União, de igual forma como foram atacados, de igual forma responderão ao fascismo e ao terror. Este ato de hoje poderia ser só um ato trivial, mas esse ato representa a demonstração e a manifestação inequívoca do Congresso Nacional, pelos presidentes de suas casas, pelos seus líderes partidários, de que o terror não terá lugar nesse país. Somente quem participou daquela Constituição de 88 sabe o quanto foi primoroso a gente conseguir terminar a carta do jeito que nós terminamos aquela carta, com possivelmente o momento mais rico que o Congresso Nacional viveu. E eu quero que vocês saibam que não haverá hipótese, qualquer gesto que contrarie a democracia brasileira será punida dentro daquilo que a lei permite punir. Todo mundo terá direito de se defender, todo mundo terá direito à prova da inocência, mas todo mundo será punido. E eu quero agradecer a vocês por esse gesto de vocês. Eu, sinceramente, não gostaria de ter feito uma intervenção. Eu gostaria de ter resolvido isso conversando, mas as pessoas que estavam lá não estavam dispostos sequer a conversar, porque eles faziam parte daqueles que estavam praticando vandalismo no Brasil. No mercado financeiro, com investidores repercutindo os dados de vendas no varejo de novembro e atentos ao cenário internacional e aguardando a divulgação da inflação dos Estados Unidos que acontece amanhã, o dólar voltou a cair nesta quarta-feira, em 1,05%, cotado em R$ 5,18 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,53% aos 112.517 pontos. Até 31 de dezembro, o ICMS sobre a energia elétrica era de 17% para todos os consumidores residenciais. Mas agora a cobrança será escalonada, o que vai favorecer quem consome menos. O ICMS, imposto estadual, voltou a ser escalonado por faixa de consumo. Quem consome até 200 kWh vai pagar 17% de ICMS. De 201 a 500 kWh, 20%. E de 501 kWh em diante, 25%. A presidente do Conselho dos Consumidores de Energia Elétrica afirma que o escalonamento do ICMS pode diminuir o valor da conta em até R$ 12 para quem consome até 200 kWh. Ela cita a influência de outros impostos nesta redução. Toda a estrutura da tarifa ela é voltada para impostos, que incidem aí por força de lei, tanto federal como estadual como municipal. Então, assim, eventual queda que você perceba no valor em reais que você vai pagar é sempre em cima de encargos e tributos do setor elétrico. Nós estamos, infelizmente, com a nossa tarifa aqui no Mato Grosso do Sul impactada porque 40% dela são encargos e impostos do setor elétrico. E neste começo de ano, a bandeira tarifária é verde. Isso por causa das condições climáticas com muita chuva. E essas condições favorecem os reservatórios. Porém, outros fatores podem encarecer a conta de energia elétrica. Nós temos um consumo aumentado em razão, primeiro, do calor, do abre e fecha da geladeira, do ar-condicionado, do ventilador e mais, de visitas na nossa residência. Isso sai um pouquinho do cotidiano e para você ter uma noção, você pode olhar o escalonamento que tem na sua fatura de energia elétrica. Lá tem o consumo dos últimos 12 meses. Se você olhar dezembro, janeiro e fevereiro, você vai observar que isso é verdade. E as vendas do comércio varejista brasileiro tiveram a primeira taxa negativa depois de 3 meses com saldo positivo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no mês de novembro do ano passado, a redução foi de 0,6% na comparação com outubro. Nem a Black Friday e a baixa nos preços dos combustíveis conseguiram garantir um mês de bons negócios para o setor.
Em quase 3 anos de pandemia, onde diversos setores ficaram paralisados, as imobiliárias voltaram a registrar alta na procura por imóveis comerciais de rua. Por conta do alto fechamento dos períodos anteriores, diversas oportunidades surgiram para quem deseja ter o seu espaço comercial. O principal polo comercial, as ruas da cidade de São Paulo, voltou a reaquecer o mercado na procura de espaços de empreendedorismo físico. A principal motivação foi que, durante a crise sanitária, diversos imóveis ficaram vagos e os aluguéis desses espaços deixaram de ser pagos. Mas no último trimestre de 2022, o mercado de locação começou a reagir. Para atrair os locatários, os donos de imóveis estão bem mais flexíveis em questões como pagamentos adiantados, índices de correção dos aluguéis ou mesmo em relação aos preços. De acordo com os dados apresentados, a procura neste período aumentou em 40%. Segundo as imobiliárias, a procura por lojas de rua de até 800 metros quadrados vem sendo puxado por vários segmentos, desde academias até franquias da área de alimentação. Os espaços também são demandados pelos varejistas online, que querem transformar lojas em pequenos depósitos de mercadorias para agilizar as entregas. E apesar do aumento na procura por lojas de ruas, os aluguéis não estão supervalorizados. O motivo é que ainda há muita oferta de bons imóveis vagos. Além disso, a facilitação na negociação tem chamado muito a atenção de quem realmente precisa alugar um espaço. Isso porque, nos novos contratos de locação, por exemplo, já existe espaço para negociar o valor do aluguel com um percentual sobre faturamento, algo impensável anteriormente. Dessa forma, o retorno expressivo do comércio de rua demonstra uma tentativa natural de retorno, finalmente, da vida pós-pandemia. A agricultura familiar ganha espaço no Ceasa de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O local abriga hoje 2 cooperativas e cerca de 50 produtores que comercializam alimentos produzidos por eles mesmos. Samuel vende na Ceasa a produção dele e de outros agricultores familiares de Sidrolândia. Ele ocupa há 3 anos um espaço no galpão do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar, o CECAF. Eu não sou intermediário, eu tenho comissão de um grupo que a gente trabalha junto lá. Nós estamos em 7, 8 produtores. Você traz tudo para cá? Vem para cá e a gente comercializa aqui no Ceasa. O CECAF surgiu em 2014, um projeto da Agraer, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural. O espaço na Ceasa é cedido aos agricultores familiares. Por ano são comercializadas no CECAF 2.400 toneladas de alimentos. A gente vê que de 2014 para agora, a gente teve uma evolução de aproximadamente 10%, que pode parecer um valor baixo, mas é extremamente significativo. A agricultura familiar ela é responsável por aproximadamente 70% do que é consumido no Brasil, né? Então, ter um espaço específico para eles comercializarem é de extrema importância. Ana é de Terenos, também vende no CECAF a produção de uma cooperativa de agricultores familiares, da qual também faz parte. Através dessa parceria com a Agraer, com a CECAF, né, nós conseguimos comercializar 100% da mercadoria. É uma média de 18 toneladas por mês. Isso traz um bom rendimento? Ah, sim, 100%. Os produtores, eu falo porque eu sou filha de produtora, né? Eles têm visto muita vantagem, né? Nesse pavilhão de 1.700 metros quadrados, tem hoje 50 produtores individuais e 2 cooperativas. E nesse local tem espaço ainda para mais 70 agricultores familiares. O agricultor familiar interessado, ele pode procurar a Agraer do município que fica a propriedade, aí vai ser agendada uma visita, o técnico vai fazer uma visita para ver a produção, ter dados da propriedade, e aí, estando tudo ok, é feita uma autorização de comercialização que é válida por 1 ano. E veja a seguir, a ANAC vai formar grupo para estudar a agressividade dos passageiros de avião no Brasil. E ainda, falha em computador provoca o cancelamento de todos os voos nos Estados Unidos.
O preço da casa própria teve em 2022 a maior alta em 8 anos. O valor médio do metro quadrado construído no Brasil já vale mais de R$ 8.300. Apesar do preço de venda dos imóveis no Brasil perder força em dezembro, ao subir 0,3%, a variação foi insuficiente para reverter a alta de 6,16% no valor da casa própria em 2022. O resultado corresponde à maior variação anual do indicador desde 2014. Os dados foram apresentados pelo índice FIPZAP, que acompanha o comportamento dos preços de venda de imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras. A variação acumulada nos preços ao longo dos 12 meses do ano passado supera a inflação oficial medida pelo IBGE e também o IGPM. A valorização eleva para R$ 8.321 o valor médio do metro quadrado disponível para venda. Com isso, o valor médio de um apartamento padrão com 65 metros quadrados ficou em pouco mais de R$ 540 mil. A alta do preço dos imóveis em 2022 foi originada pelo aumento do preço da casa própria em 49 das 50 cidades que compõem o índice. A Anvisa aumentou o prazo de validade das vacinas da Pfizer para 18 meses. A aprovação foi baseada em novos estudos de estabilidade que não registraram alteração de qualidade no período adicional. O novo prazo vale para todos os lotes que foram produzidos a partir de hoje. As empresas com mercadoria produzida com a validade antiga devem solicitar uma autorização à Anvisa para usar o produto. Suzane von Richthofen, presa desde 2002 por matar os pais, foi solta na tarde de hoje, após a justiça conceder progressão para o regime aberto. Ela cumpria a pena há 20 anos e atualmente estava em um presídio em Tremembé, no interior paulista. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, Suzane deixou a penitenciária feminina no fim da tarde de hoje. O Ministério da Saúde planeja uma ampla campanha de vacinação já para o mês de fevereiro. A ministra Nízia Trindade anunciou ações prioritárias para os primeiros 100 dias da nova gestão da pasta. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, declarou que vai atuar nos primeiros 100 dias de gestão com ações consideradas prioritárias. A redução de filas para diagnósticos e cirurgias, o início de uma campanha de vacinação, a retomada dos programas Farmácia Popular e Mais Médicos estão entre as prioridades. Segundo ela, o Ministério da Saúde está dedicado à elaboração de um plano emergencial para a diminuição das filas de diagnósticos e cirurgias. E uma reunião já foi marcada para 26 de janeiro com secretários estaduais e municipais de saúde para definir o plano. Nízia Trindade afirmou que a meta é iniciar a sua campanha de vacinação em fevereiro contra a Covid-19. Ela falou que o Ministério tem pressa para recuperar a imunização de crianças. Já estaremos recebendo 715 mil doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan e já firmamos o contrato para um total de 2 milhões de doses desse instituto. E também com a Pfizer fizemos o mesmo processo. Então, teremos o abastecimento dessas vacinas e aí nos restará trabalhar para que a sociedade vacine as suas crianças. Em relação ao Mais Médicos, a ministra disse que estuda métodos para incentivar profissionais brasileiros a participarem do programa. A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde de Uganda anunciaram nesta quarta-feira o fim da epidemia de ebola no país. De acordo com os critérios da OMS, um surto é considerado encerrado quando não forem registrados novos casos por 42 dias consecutivos, o dobro do número de dias de incubação da doença. O surto foi declarado em Mubende em 20 de setembro e depois se espalhou por todo o país, que tem uma população de 47 milhões de pessoas. Uganda sofreu 7 surtos de ebola, 5 deles causados pela chamada cepa sudanesa. A origem do último surto ainda é desconhecida. O ebola é uma febre hemorrágica viral com alto índice de mortalidade. O nome se deve a um rio na República Democrática do Congo, onde a doença foi detectada em 1976. O vírus é transmitido por fluidos corporais. Os sintomas habituais são febre, vômitos, sangramento e diarreia. As pessoas infectadas se tornam contagiosas depois do início dos sintomas, passado um período de incubação de 2 a 21 dias.
As manifestações violentas que ocorrem no Peru há mais de um mês têm deixado um rastro de destruição estrutural no país. Os protestos têm repercutido até mesmo no cenário internacional. Após um dia de intensa agressividade em território peruano, onde ao menos 17 pessoas morreram, sendo um policial, hoje os confrontos continuaram. A violenta repressão governamental sobre os manifestantes tem causado preocupação nos polos internacionais, que observam o cenário protestante peruano com preocupações. Dessa forma, a Organização das Nações Unidas e os Estados Unidos, por meio de comunicados separados, lamentaram as mortes em protestos no Peru e pediram um pouco mais de moderação ao governo e aos manifestantes. Marta Hurtado, porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU, pediu às autoridades peruanas para realizar investigações rápidas, imparciais e eficazes sobre as mortes e ferimentos. Hurtado disse ainda que o principal é responsabilizar os responsáveis e garantir que as vítimas tenham acesso à justiça e reparação. Já o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, pediu que o uso da força contra as manifestações no Peru seja reduzido ao mínimo. De acordo com o porta-voz, a ideia de minimizar o uso da força seria para proteger os cidadãos, a propriedade e a livre circulação de pessoas e bens. Os protestos acontecem após a deposição e prisão do ex-presidente de esquerda Pedro Castillo em um autogolpe fracassado. A promotoria afirmou ter aberto uma investigação contra sua sucessora, a presidente Dina Boluarte, pela repressão aos protestos. Ao todo, 47 pessoas já perderam a vida em 33 dias de manifestações. Uma falha no sistema de avisos da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos causou o cancelamento de todos os voos do país por 2 horas. O motivo da pane ainda está sob investigação. Todos os dias, cerca de 87 mil voos cruzam os céus dos Estados Unidos. Mas nesta quarta-feira, no período da manhã, a situação foi totalmente diferente. Isso porque as aeronaves de voos domésticos e internacionais não poderiam decolar e nem pousar. O motivo, segundo a Administração Federal de Aviação, foi uma pane no sistema de aviso para missões aéreas. Por volta das 9 horas da manhã, nenhuma aeronave poderia decolar. Durante 2 horas, os céus norte-americanos ficaram em silêncio. A ordem de fechamento do espaço aéreo foi dada após a identificação de uma falha no sistema que listam possíveis impactos adversos nos voos, desde as condições da pista até a potencial formação de gelo. O problema foi identificado na noite de terça-feira, mas a paralisação dos voos foi decretada apenas na manhã desta quarta. Com o fechamento do espaço aéreo, mais de 3.700 voos sofreram com atrasos e cerca de 640 foram cancelados. Em um comunicado nas redes sociais, pouco antes das 11 horas da manhã, a Administração Federal de Aviação anunciou que as operações normais de tráfego aéreo estavam sendo retomadas gradualmente pelo país. A Casa Branca informou que não foram identificadas evidências de nenhum ataque cibernético contra o sistema. Já o presidente Joe Biden instruiu o Departamento de Transportes a investigar a causa da interrupção. Biden afirmou também que ele será reportado diretamente assim que descobrissem o motivo da falha. A Agência de Aviação norte-americana informou ainda que está trabalhando para resolver o problema com rapidez e segurança para que o tráfego aéreo possa retomar as operações normais. As denúncias por agressões em espaços públicos e privados têm se tornado cada vez mais frequentes. E hoje, Giaqueto, câmeras e aparelhos de celulares comprovam essas ações. Muita gente, Beatriz, perde a cabeça e até a razão, né? E para tentar cobrir essas violências, em alguns casos, a tipificação criminal de crimes, de danos e atentados contra a vida de algumas pessoas por ameaças, a Agência Nacional de Aviação Civil criará um grupo para analisar formas de conter esse problema dentro dos aeroportos.
O aumento de casos de violência cometidos por passageiros de aviões nos últimos meses tem sido um problema dentro dos aeroportos nacionais. Irritações com atrasos e problemas com malas são os principais motivos que levam a esses fatos. Sabendo disso, a ANAC incluiu essa questão em sua agenda regulatória. Uma das possibilidades em estudo, além da criação do grupo de análise, é a criação de listas de restrição. Por exemplo, caso um passageiro cause problemas, ele poderá ser impedido de comprar passagens no futuro, por algum tempo ou de modo permanente. De alguma forma, essa decisão poderá trazer problemas para as empresas, muito pelo fato de que algumas rotas são operadas por apenas uma companhia e caso um passageiro seja impedido de embarcar, estaria infringindo o artigo 5º da Constituição, o do direito fundamental de ir e vir. Dessa forma, as empresas acreditam que a adoção de restrições contra clientes agressivos gere processos judiciais contra as próprias companhias. Pelo lado dos consumidores, as queixas também aumentaram. Segundo dados da Secretaria Nacional do Consumidor, até novembro foram registradas mais de 112 mil queixas sobre transporte aéreo neste ano, aumento de 27% em relação ao ano passado. As queixas mais comuns foram dificuldade para obter reembolso, voos cancelados e propaganda enganosa. Por fim, esse assunto ainda gerará muita discussão entre as companhias e os passageiros, fomentando ainda mais os embates entre as partes. Como tudo ainda é especulativo, a expectativa é que a decisão sobre a adoção de novas regras para reduzir o problema e deixar ambos os lados confortáveis para a realização das viagens saia até este ano. E veja a seguir, desempregada do interior paulista consegue emprego depois de devolver bolsa perdida com R$ 1.700. E ainda, um local onde funcionava um lixão é transformado em praça com espaço para uma feira cultural. Um dos maiores desafios do início de mandato do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é lidar com o período de chuvas do início do ano, que causam destruição em quase todo o território paulista. Por isso, ele se reuniu hoje com 20 representantes de municípios mais atingidos desde o começo de janeiro. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo. No encontro foram assinados convênios entre a Defesa Civil e as prefeituras que já formalizaram a situação de emergência. Mais de 11 milhões de reais foram liberados para ações de recuperação dos danos. Os convênios firmados destinam verbas para a construção de muros de contenção, travessias, pontes, dragagem de rios e córregos. Tarcísio de Freitas afirmou ainda que é importante manter essa permanente vigilância, já que as chuvas estão começando. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve alta do hospital onde estava internado em Orlando, Estados Unidos, desde a madrugada de segunda-feira. Segundo o ex-chefe do executivo, o motivo da internação foi uma nova aderência relacionada à facada que levou em 2018. Quando ainda estava internado, disse que deve antecipar seu retorno ao Brasil para realizar tratamento contra a obstrução intestinal e lamentou os atos extremistas contra as sedes dos 3 poderes em Brasília. Pela primeira vez em 4 anos, a caderneta de poupança rendeu mais que a inflação, o que é uma boa notícia para os investidores da aplicação financeira mais tradicional do país. Em 2022, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ficou em 5,79% de acordo com o IBGE. Segundo a calculadora do cidadão disponível na página do Banco Central na internet, uma aplicação na caderneta de poupança rendeu 7,9% em 12 meses. O valor considera uma aplicação feita em 1º de janeiro do ano passado e que não foi mexida até 1º de janeiro de 2023. O indicador é considerado o índice oficial de inflação usado pelo BC para definir a taxa de juro. Entrou em vigor nesta semana a resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito que autoriza a implementação do pedágio automático de livre passagem sem praças físicas, conhecido como Free Low.
A nova forma de cobrança já pode ser implementada em rodovias e vias urbanas. Além da ausência da praça de pedágio, a nova modalidade traz como novidade a cobrança por trecho, com o motorista pagando proporcionalmente de acordo com o seu trajeto na rodovia. Para funcionar, o carro precisa obrigatoriamente contar com dispositivo que possibilite verificar o trecho percorrido. Além de identificação de placas por câmera, o sistema vai admitir emprego de dispositivos com tecnologia de radiofrequência. O motorista terá que optar por adotar no veículo equipamento de uma das empresas conveniadas à concessionária da rodovia. E o objetivo do novo sistema é dar vazão ao trânsito e evitar longas filas nos pedágios. Autoridades da Organização Mundial da Saúde disseram que os países devem avaliar e recomendar aos passageiros usar máscaras em voos de longa distância devido à rápida disseminação da mais recente subvariante Ômicron da Covid nos Estados Unidos. Em entrevista, os especialistas informaram ainda que essa deve ser uma recomendação emitida para quem chegar de qualquer lugar onde haja transmissão da Covid-19 de forma generalizada na Europa. A subvariante XBB.1.5 foi detectada em número pequeno, mas crescente, e é considerada a mais transmissível detectada até agora, sendo responsável por 27,6% dos casos da doença nos Estados Unidos, na semana encerrada em 7 de janeiro. As exportações vão priorizar a sustentabilidade na busca de novos negócios no mercado internacional. A novidade foi destacada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin durante a posse da nova diretoria da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. O Brasil busca atrair mais investidores no mercado internacional. Para isso, aposta nas ações de sustentabilidade e energia renovável. Geraldo Alckmin afirmou que os produtos brasileiros devem se destacar por respeito às questões ambientais. Um país onde a questão das mudanças climáticas é central, a transição energética é central, o compromisso com a descarbonização é central e isso vai atrair muito investimento para o Brasil. No ano passado, a diferença entre as exportações e importações ficou positiva, em cerca de 62 bilhões de dólares. Para o novo presidente da Apex, Jorge Viana, é necessário crescer mais e com uma maior participação dos estados do Nordeste do país. Quando você olha para a geografia, o grande exportador é o Sudeste, depois o Centro-Oeste, depois o Sul. E o Nordeste e o Norte estão numa situação muito atrás. E a Apex, enxergando isso, vai tentar colaborar com as empresas para que elas possam aumentar a sua exportação, entrar no mercado de exportação, como quer o nosso ministro, mas para isso vai ter que ter uma presença maior da Apex dentro do Brasil. A procura por cursos de graduação e pós no exterior cresceu 30% no ano passado em comparação a 2019. As áreas de tecnologia e governança ambiental, social e corporativa foram as mais buscadas. Com a reabertura das fronteiras e a diminuição de barreiras para sair do país, a procura por especializações fora do Brasil voltou em ritmo acelerado. De acordo com especialistas no assunto, as pessoas retomaram os projetos e voltaram a investir na educação internacional para construir um currículo renomado e ampliar as oportunidades de atuação para além do Brasil. A alta procura também acontece pelo fato de que algumas áreas, como ESG e tecnologia, ainda não contam com capacitação completas no país. Por esse motivo, diversas empresas têm buscado profissionais especializados nesses setores em outros países. Em tecnologia, por exemplo, a velocidade de formação da força de trabalho não acompanha a demanda do mercado. Além dos ganhos pessoais e profissionais, estudar fora traz um novo olhar para a carreira, pois abre janelas diferentes das abertas num curso no Brasil. Isso porque, além da parte acadêmica em si, a experiência possibilita o desenvolvimento de competências comportamentais essenciais hoje em dia, como flexibilidade e resiliência. Isso sem falar que o convívio com pessoas de todos os países e culturas ajuda a enxergar possibilidades e oportunidades diferentes, o que ajuda muito na criatividade e na inovação. Alguns países viraram os queridinhos dos brasileiros quando o assunto é estudar fora. Um deles é o Canadá,
que foi o mais procurado, principalmente por conta das oportunidades de trabalho. A quantidade de vagas abertas de emprego no país só aumenta. No ano passado foram mais de 900 mil vagas. Para esse ano, a expectativa é de um aumento de 20%. Entre os motivos da busca está o fato de que o visto de estudante emitido no Brasil dá permissão para trabalhar durante e após a conclusão do curso, abrindo uma porta para migrar de forma permanente. Além disso, o governo canadense também suspendeu a restrição de horas de trabalho permitidas para estudantes matriculados em cursos de nível superior. Outra vantagem é que o país permite que o profissional leve dependentes. Além disso, o dólar canadense tem um valor abaixo do dólar americano e da libra esterlina. O custo de vida também é um pouco mais acessível, e isso torna o país um dos melhores custos-benefícios para os estudantes. Além do Canadá, outro local procurado é a Austrália. O país da Oceania deve despontar como principal destino desse ano por conta do clima tropical, muito parecido com o do Brasil. Além de contar com uma economia forte e um mercado de emprego promissor, que hoje sofre com falta de mão de obra qualificada. Mas a principal vantagem, sem sombra de dúvidas, é a possibilidade do estudante conquistar cidadania do país. Uma moradora de Jaboticabal, no interior de São Paulo, encontrou uma bolsa com R$ 1.700 caída na rua. A jovem que estava desempregada não pensou duas vezes e devolveu para a dona. Fez muito bem. No final das contas, ganhou muito mais do que o dinheiro encontrado. Essa é mais uma daquelas histórias que parecem filme. Jéssica Caroline Barros é um exemplo de honestidade e uma prova viva de que ainda existem pessoas com um bom coração nesse mundo. A jovem que estava desempregada encontrou a bolsa numa sarjeta no dia 2 de janeiro. Como ninguém apareceu no local, ela decidiu fazer uma publicação nas redes sociais informando o ocorrido. Dias depois, recebeu uma mensagem do sobrinho da dona da bolsa e entregou a ele a bolsa com uma quantia de R$ 1.740 dentro. Jéssica disse que fez o que gostaria que fizessem com ela, caso ela perdesse o dinheiro. Ela também relatou que fez o certo para que sua consciência ficasse tranquila e limpa. Mas essa história não termina assim. Se você pensa que ela ganhou uma gratificação monetária por isso, se enganou. Um proprietário de um lar de idosos, conhecido da pessoa que havia perdido o dinheiro, soube da atitude de Jéssica e de sua situação e lhe ofereceu uma oportunidade de emprego. Segundo o empresário, pessoas assim merecem toda a credibilidade e confiança. Além disso, ele disse que os idosos da casa de repouso merecem todo o carinho, amor e atenção de pessoas honestas, assim como a Jéssica. Ele ainda afirmou ser difícil achar pessoas honestas e que tivessem essa atitude, uma vez, 2 ou 3 vezes. E se ela teve essa atitude com uma pessoa que jamais havia visto na vida, também será solidária e colaborará com os idosos. O que era um lixão no bairro Oliveira 13, em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, foi transformado em uma bela praça. O local teve a sua primeira feira cultural. Aos poucos, a feira vai tomando forma. É novidade no bairro Oliveira 2, neste lugar chamado Bosque Camburé. E veio expositor de vários lugares, gente como a Efigênia, que veio do bairro Rita Vieira e está acostumada a participar de feiras em diversos pontos de Campo Grande. Assim, vende produtos místicos, ganha um dinheiro, mas o melhor mesmo... Conhece pessoas, conhece o local e fica gostoso para todo mundo. Moradora da região, Terezinha trouxe algo a que ela se dedica há 10 anos. Vendia em casa, mas há 6 meses decidiu ir para as feiras vender rosa do deserto. Está feliz com o resultado. Eu vendo até razoavelmente bem, né, filha? Eu não posso mentir para você. Eu vendo para pagar minhas contas mesmo, né? Para isso mesmo que eu já comecei em feira, né? E assim, 150 expositores dividiram espaço para atrair o público com pouco de tudo. Artesanato, doces, pães, livros, roupas, arte em crochê, acessórios, muita coisa mesmo em um lugar que desponta como uma das mais novas opções de feira cultural na cidade, onde antes era conhecido como o lixão do Oliveira 2. O Bosque Camburé surgiu da ideia de transformar uma área que era um lixão, era usada pela população como um lixão, e a gente
está transformando isso aí. Começamos a plantar, fizemos trabalho de educação ambiental, nós fizemos um projeto arquitetônico, nós temos aqui dentro o primeiro pomar urbano de Campo Grande, que todas as árvores aqui são cadastradas via satélite, nós temos uma gestora ambiental dentro da nossa associação e nós fizemos já parque infantil, academia, nós temos um campinho de futebol, tudo com recursos próprios, através de rifas, de eventos, que a gente constrói as coisas. A ideia é realizar esse evento uma vez por mês, até passar a ser um ponto de encontro, de comercialização e conscientização ambiental bem conhecido e montar essa estrutura a cada 15 dias, aos sábados, começando no finalzinho da tarde até às 10 da noite. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.